Bom, boa noite, pessoal. Vamos iniciar mais uma aula de Laboratório de Programação Orientada a Objetos. Hoje a gente avança um pouco no conteúdo. Na última aula a gente finalizou o conteúdo de ponteiros. Então a gente está aprendendo a programar de forma orientada a objetos em C++. E ontem a gente viu como programar, então, como usar a orientação a objetos junto com ponteiros, tá? Hoje a gente vai avançar um pouquinho mais no conteúdo e vamos estudar sobre funções virtuais e funções amigas, tá? Bom, o que seriam funções virtuais? As funções virtuais, pessoal, elas vão criar uma interface entre as classes e são de uso essencial, principalmente na sobrecarga de operadores, tá? E as funções virtuais, pessoal, elas também são fundamentais para que a gente aplique o conceito de polimorfismo, tá? O polimorfismo, pessoal, nada mais é do que a característica de chamar um método, tá, de um objeto sem que a gente precise especificar o tipo exato desse objeto, tá? Então, por exemplo, a gente tem uma estrutura de dados com vários objetos ali e todos eles pertencem a uma mesma hierarquia de classe, mas eles não pertencem exatamente à mesma classe. Mas a gente consegue chamar métodos desses objetos e conforme a gente vai passando por esses objetos, o método, o comportamento coerente, ele é mantido, tá? Ele vai chamar o método correspondente do objeto correspondente sem que a gente saiba a priori qual é a natureza do objeto que está ali. Então, polimorfismo, né, polimórfico, né, poliformas, né, o polimorfismo, então, ele significa assumir várias formas. Tá? Quando a gente pensa do ponto de vista de um objeto computacional puramente, parece que um objeto computacional assumir várias formas parece algo meio complicado de entender, mas não é bem isso. Tá? Imagine um objeto do mundo real, que ele assume várias formas, vários comportamentos. Tá? O polimorfismo seria isso. Imaginem um objeto do tipo recipiente ou receptáculo. Tá? A gente tem, por exemplo, uma garrafa e tem um pote para armazenar, por exemplo, feijão e água. Né? Então, existem dois receptáculos, porém a forma com que a gente vai armazenar o produto dentro desse receptáculo é diferente, se ele é uma garrafa ou se ele é um pote que tem uma boca larga. Tá? Vai depender se o material que a gente quer armazenar na garrafa é feijão, é um grão ou é um líquido, e no pote também. E essa capacidade de assumir várias formas, de se adaptar, é uma capacidade que os objetos têm. A gente pode usar isso na programação e isso é chamado de polimorfismo. Tá? Vamos ver o primeiro exemplo aqui, tá? De funções não virtuais. Tá? Esse exemplo, pessoal, a gente vai criar uma classe base, tá? Uma classe base. Só um segundinho.
Bom, então a gente vai criar essa classe base. E aí vamos fazer com uma relação de herança, lembram lá? Então, olha só, a classe base ela tem um método print, tá? Então ela tem um método print público. Tá? Ela tem um método print que é público. E aí, aqui na linha 15, a gente vai criar uma classe derivada, tá? Uma herança pública. Então, aqui da classe base, a gente vai derivar travou. A gente vai derivar, então, a primeira classe a derivada, a gente vai chamar de derivada 0. Tá? Derivada 0. E ela vai ter o seu próprio método print. Tá? Então, a classe derivada 0 também tem seu método print. A classe derivada 1, ela também vai ter o seu próprio método print. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, derivada 0 tem o seu método print, a derivada 1 tem o seu método print, ó, e cada método print vai printar o nome da classe que tá, ao qual o método print pertence. Ó. Derivada 2, a terceira classe derivada também deriva de base, tá? E printa a derivada 2. Então, a gente tem uma hierarquia com 4 classes. Tá? A classe base, mais em cima, e aí deriva outras três subclasses. Tá? Derivada 1, derivada 2 e derivada 3. Não dá para desenhar, não tá. Derivada 2 e derivada 3. Tá? Então, aqui é uma relação de herança e cada classe tem o seu método print. Tá? E olha só na função main. A gente vai criar uma matriz de ponteiro, tá? Para a classe base. Então, a gente criou uma matriz de ponteiro para um tipo de dado da classe base. E aí, a gente cria 3 objetos do tipo das classes derivadas, cada um para uma das derivadas, respectivamente. E aí, olha só, a gente faz as atribuições, né, armazena cada um desses objetos que foi criado em uma das posições lá da matriz de ponteiros para a base. E aí, pessoal, isso aí funciona, né? Porque todas as classes derivadas, elas também são tipos pertencentes ao tipo base, né? Porque há uma relação de herança. A derivada, ela é base também, né? Ela herda tudo que tem em base. E o que tem lá em base? A função print. Porém, essa função print, ela é reescrita. Cada classe derivada tem a sua
a própria função print, tá? Lá em classe base ela vai printar a base e em cada uma das derivadas ela vai printar o nome da derivada, tá? Depois disso feito, pessoal, olha só, a gente vai chamar a função print para cada uma para cada um dos objetos que estão no vetor, certo? Então vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Ó. Compilou. Executou. Olha só, ele printou 3 vezes a palavra base. Por que ele printou 3 vezes a palavra base? Porque todas as 3 vezes que a gente chamou o método print aqui, ele chamou o método print da classe base. Como o ponteiro que a gente criou é um ponteiro do tipo base, tá? E a gente não usou funções, classes virtuais, aqui não usou esse conceito de virtual, ele não soube, o compilador não soube fazer o polimorfismo. Tá? Ele não soube direcionar a execução para as funções correspondentes de cada um dos objetos de cada uma das classes derivadas. Olha só, na posição 0, a gente atribuiu D0. D0 é um objeto do tipo derivada 0. Ao chamar print para a posição 0 aqui, ele deveria ter printado derivada 0. Tá? Ele deveria ter chamado a função lá da classe derivada 0. Tá? Como é que a gente vai implementar as funções virtuais, então, para que elas funcionem? Vamos pegar o segundo exemplo. É praticamente o mesmo problema, tá? Olha só, a gente cria a classe base, só que agora tem uma diferença. A função print lá da classe base, ela é uma função do tipo virtual. Parece uma diferença pouca, mas não é, tá? A única diferença desse código para o código que a gente viu por primeiro, para o código 1, é a linha 10, que a gente coloca a palavra reservada virtual antes da declaração da função print. Então, antes estava aqui, ó, void print, na linha 10. Agora está virtual void print. Certo? Vamos ver o que vai acontecer. Quando a gente compila, não deu erro, e rodou, olha só, ele vai printar derivada 0, derivada 1 e derivada 2. Por que ele printou correto agora? Tá? Lá na função main, ó, é exatamente a mesma. Agora, toda vez que a gente chamar a função print, ele vai chamar a função print do objeto correspondente, tá? Do objeto que foi criado, independente de aqui o ponteiro ser tudo para a base. E ele faz isso, pessoal, porque a gente colocou que a função print lá na classe base, ela é uma função do tipo virtual, ou seja, ao colocar a palavra reservada virtual aqui, a gente informa o compilador que a função print terá sobrescrições, ou seja, ela será sobrescrita nos objetos derivados, tá? Nas classes derivadas. Um outro comentário, pessoal, é que quando a gente coloca o virtual, o compilador, então, ele vai marcar aquela função como uma função que está apta a ser sobrescrita. E aí, pessoal, haverá a necessidade de ter uma sobrescrição, tá? E no caso de não ter essa sobrescrição, ele vai chamar a função da classe base.
Bom, vamos seguir aqui, ó. Resolução dinâmica. Todas as instruções, pessoal, a chamada de função não virtual, tá? Quando a gente declara funções, tá, que não são virtuais, todas essas instruções de chamadas de funções, elas vão ser resolvidas em tempo de compilação, tá? E essas funções, todas elas terão um endereço fixo, tá? O compilador vai atribuir um endereço fixo para elas. Então, toda vez que for chamar essa função, toda vez que quando ele for compilar para montar o código final do programa, essas funções elas são fixas. Quando a instrução ela é do tipo virtual, o compilador não tem como identificar qual é a função que vai ser associada em tempo de compilação. Por exemplo, para a instrução aqui, ó, tá? Antes, durante a compilação, não tem como o compilador saber a priori exatamente qual vai ser a função que precisa ser chamada. Isso ele precisa fazer em tempo de execução, porque pode ter um condicional, um if, algo aqui que dependa de um dado fornecido pelo usuário em tempo de compilação. Então, a resolução desse escopo, né, de encontrar qual vai ser a função que precisa ser executada, né, isso aí precisa ser feito em tempo de execução. Essa instrução, então, tá, ela é avaliada em tempo de execução. E isso aí é chamado de resolução dinâmica, pessoal, tá? A resolução dinâmica, pessoal, ela também vai permitir que uma instrução seja associada a uma função no momento de execução. Tá? O programador, então, dessa forma aqui, só vai especificar que determinada ação deve ser tomada no objeto por meio dessa instrução print. Agora, qual vai ser a função print que vai ser chamada? Isso aí vai ser feito por resolução dinâmica em tempo de execução. Tá? Então, na hora de executar o programa, haverá a interpretação, tá, de qual ação vai estar vinculada àquela instrução, né, aquela função que foi chamada, tá, aqui em print. Então, o que exatamente vai ser executado, tá, vai ser resolvido em tempo de execução. A resolução dinâmica, pessoal, e isso aqui é muito importante, Java usa isso também, ela é implementada por meio de um recurso computacional, tá? Por meio do uso de uma tabela de funções virtuais, chamadas de vtable, tá? Tabela V, vtable. A tabela V, ela é uma matriz de ponteiros para funções. Eu não sei se vocês lembram em C, mas quando vocês fazem aula em C, tem um conteúdo lá que é ponteiro para funções, tá? Então, a gente pode usar ponteiro tanto para dados, quanto para funções, quanto para instruções. Então, essa vtable, ela vai ser uma tabela que vai armazenar os ponteiros para as funções que o compilador monta e adiciona ao programa, tá? Para todas as classes que usam funções do tipo virtuais. Então, cada classe que tenha uma função virtual, para cada uma das classes que a gente criar que tenha uma função virtual, por trás, tá? O compilador ele vai criar uma vtable, tá? Para cada uma e vai armazenar os endereços das funções vinculadas à função virtual, tá? Ou seja, todas as funções candidatas a serem chamadas na resolução de qual função precisa ser designada na execução. Então, vamos ver o terceiro exemplo, que é o terceiro exemplo é justamente um exemplo do uso dessa tabela V.
a gente tem a criação de uma classe base virtual. Essa classe ela possui um dado membro X privado e possui, então, uma função virtual print, que vai printar a base virtual, tá? Vai printar que está na classe base e é virtual. A gente tem uma outra classe chamada de base não virtual. Então, nesse exemplo, a gente vai ter duas classes bases, uma virtual e uma não virtual. Então, na não virtual, da mesma forma, a gente também terá um dado membro X privado e uma função agora não virtual, uma função normal, tá? Pública, e ela vai imprimir base não virtual, ou seja, vai indicar que a gente está na classe base não virtual. E na função main, pessoal, a gente vai imprimir o size of de cada uma dessas classes, da classe base virtual e da classe base não virtual. E aí eu pergunto para vocês, pessoal, o que essa função size of faz? Pessoal, a função sizeOf, ela é uma função que ela vai retornar o tamanho ocupado, tá? A quantidade de bytes ocupadas na memória por aquele tipo de dado que a gente está passando para ela. Então, quando a gente passar aqui, ó, base virtual e base não virtual, quando a gente passar uma classe para a função sizeOf, a função sizeOf vai retornar para a gente, tá, a quantidade de memória ocupada por cada uma dessas classes. E aí eu pergunto para vocês, pessoal, vai ter diferença? Olha só, ambas as classes, elas possuem praticamente a mesma declaração, né? Aqui estão as duas classes, as duas têm uma variável inteira x, né? E as duas têm uma função print, né? Então, as duas têm apenas uma função e apenas um dado membro, tá? Terá diferença? Vamos ver. Olha só. Quando a gente manda compilar, não deu problema, e quando manda executar, ela vai printar assim, ó. A virtual ocupa 8 bytes e a não virtual 4. Então, uma nova pergunta para vocês. Por que a classe que tem uma função virtual ocupa mais espaço na memória do que a classe que não tem função virtual, pessoal? A resposta para essa pergunta é a seguinte: toda classe que faz uso de uma função virtual, ela precisa ter a vtable implantada, ou seja, nesses 8 bytes, provavelmente 4 desses bytes estão sendo utilizados para armazenar o ponteiro, né, que vai apontar para a vtable, tá? Para a tabela V, que vai armazenar, então, as funções que vai armazenar os ponteiros da sobrecarga das funções, tá? Que é para ser utilizados pelo compilador depois. Então, toda vez que a gente criar uma função virtual, tá, vai ter essa sobrecarga, tá? As classes elas vão ocupar um pouquinho mais de memória. Um outro conceito bem interessante é o conceito de função virtual
pura, tá? O que seria isso, pessoal? Uma função virtual pura, ela não tem bloco de código. Assim como na linha 9 aqui, ó, na classe base, ela tem uma função virtual pura. A função virtual pura, ela é declarada, ó, virtual, tá? Da mesma forma, porém, a gente coloca aqui, ó, igual a 0, tá? Quando a gente coloca o operador de atribuição seguido do caractere 0, a gente está indicando que essa função ela é uma função virtual pura. E o propósito do uso de uma função virtual pura, pessoal, é em situações em que a função ela nunca será executada. Tá? Então, na classe base, a gente não tem necessidade de ter um comportamento para a função print estabelecido. Tá? E esse tipo de operação ele só é necessário se e somente se a gente redefinir esse procedimento em todas as classes derivadas. Tá? A função virtual pura, ela funciona só para definir a interface polimórfica, tá? Da estrutura de classes que a gente vai usar no polimorfismo. Então, assim, por exemplo, digamos que não há necessidade de pôr nenhum comportamento aqui, nenhuma dessas, a gente não vai prever nenhum caso ao qual o método print da classe base ou o método criado para a classe base precisa ser efetivamente chamado. Mas sim, os métodos que serão chamados serão os métodos das classes derivadas. Então, quando a gente tem um problema desse tipo, a gente declara que a função virtual da classe base ela é virtual pura, e aí a gente precisa obrigatoriamente sobrescrever todas as funções print em todas as heranças, tá? Para que ele garanta que todos os objetos, né, criados a partir de base serão objetos de uma classe derivada que tenha, então, esse comportamento definido. A classe abstrata, a superclasse, ela não precisa ter o comportamento definido, desde que todas, então, as suas filhas tenham o comportamento definido. Vamos testar, ó, da mesma forma que o primeiro exemplo, a gente vai criar, então, os 3 objetos, tá? E vai printar. Não houve erro na compilação. E olha só, na hora de executar, ele chamou corretamente, derivada 0, 1 e 2, tá? A classe base ela é usada para criar essa interface, para que tenha essa interface de polimorfismo. Então, ao criarmos os ponteiros, tá? A classe base ela nunca vai ter a função print chamada a partir dela, só a partir de um objeto criado a partir de um dos seus filhos, tá? De uma das suas classes derivadas. Existem algumas pequenas restrições quanto ao uso de funções virtuais puras, pessoal. Por exemplo, não é permitido que seja declarado nenhum tipo de objeto da classe base que tenha uma função virtual. Então, eu não posso fazer isso aqui, ó. Por exemplo, tá? Ele não vai deixar. Ó, a gente não pode declarar a partir de base, porque base, como ela tem uma função virtual pura, ela é agora uma classe abstrata. Ou seja, as classes abstratas, pessoal, elas não geram objetos. Vamos ver isso agora. Tá? Vamos ver isso agora, ó. Acho que eu...
Pulo. As funções, as classes abstratas, então, pessoal, elas são classes em que a gente definiu uma função virtual pura. Então, essa classe base aqui, ó, como ela tem uma função virtual pura, ela vai ser conhecida como classe abstrata, tá? Abstrata. Classe abstrata. E a gente não pode declarar nenhum objeto a partir dela. Como ela não é concreta, sabe aquela ideia de concreto e abstrato, tá? Então, as classes derivadas 0, 1 e 2, a gente diz que elas são classes concretas. A partir dela, eu posso concretizar a construção, a montagem de um objeto. A classe base, como ela tem um método virtual puro, ela é chamada de classe abstrata. Eu não consigo criar nada concreto, eu não consigo criar um objeto de algo que é abstrato. Essa é mais ou menos a ideia. Tá? Então a gente não consegue criar nenhum objeto, não consegue instanciar objeto a partir da classe abstrata. Tá? Vamos analisar agora, pessoal, nesse próximo exemplo aqui, ó, uma situação mais real do uso de funções virtuais. Tá? Algumas vezes a gente pode querer armazenar dados em que os registros desses dados envolvem informações diferentes, tá? Dependendo de certas circunstâncias da execução. Por exemplo, o registro de um paciente hospitalar pode variar em função do paciente ter ou não um seguro, né, ser assegurado, ter um plano de saúde, tá? Então vamos lá, ó. Como é que a gente uma ideia para modelar isso aí? Vamos criar uma classe cliente, tá? Tem o nome, a função get e a função print para cliente. A função print de cliente, ela é uma função virtual, tá? Mas não é virtual pura, tá? É só uma função virtual e quando chamada ela vai imprimir o nome do cliente. A função getNome é a função que a gente vai chamar para digitar, né? Para poder digitar o nome do cliente na tela. Aqui na linha 25 tem a declaração da classe assegurado. Assegurado vai herdar de cliente, então significa que é um cliente assegurado. Quando o cliente tem seguro, a gente precisa saber o nome dessa seguradora, tá, de saúde, e o número, tá? No caso, por exemplo, se fosse uma analogia à Unimed, a seguradora seria o nome, né, Unimed, e o número seria o número do cartão da Unimed, tá? Ó, também a função get seguro, tá? Que a gente vai usar para inserir os dados da seguradora, e uma função print. E aí, pessoal, aqui olha só, com o operador de resolução de escopo, a gente consegue chamar a função print a partir de cliente. Então, quando a gente for imprimir um assegurado, a gente vai vai chamar a função print lá do cliente, da classe base, vai imprimir o nome dele, então, né, do cliente, e depois vai fazer a impressão dos dados aqui do assegurado, tá, da seguradora. Para a classe não assegurado, é uma classe que também herda de cliente, ou seja, herda as características de cliente, porém, os dados agora são o quê? O valor da consulta, o banco, tá? O número do banco e o número do cheque. Então, se a pessoa não tem um seguro, não tem um plano de saúde, ela precisa pagar pelo atendimento. Então, se ele é uma pessoa não assegurada, então qual é o valor que ele tem que pagar? O banco e o cheque. Tá? Foi criado um método getValor para que a gente entre com os dados, tá, da consulta, né? Consulta, o valor da consulta, o banco e o cheque. E o método print também.
ele vai chamar a print lá de cliente através do operador de resolução de escopo, tá? Ou seja, vai solicitar que chame, então, antes de executar a função print de cliente não assegurado, ele vai vai executar a função print de cliente, ou seja, vai printar o nome do cliente, e aí depois vai chamar o cout para printar os dados, então, de cliente não assegurado, tá? Que é o valor da consulta, o banco e o cheque. Para testar tudo isso, pessoal, olha só, a gente vai criar uma função main, vai criar um vetor de ponteiros com 100 posições, né? São 100 pacientes, então esses pacientes eles pertencem ao objeto cliente, então são ponteiros para clientes, tá? A gente vai criar um ponteiro para assegurado e um ponteiro para não assegurado, tá? Olha só, usando do while, a gente consegue fazer um menu. Enquanto a gente digita S, a gente diz que sim, que quer inserir novos clientes, tá? Então a gente armazena esse caractere nessa variável opção e testa, tá? Se a opção é sim ou não. Caso aí, como é que a gente vai inserir esses dados? A gente vai perguntar se o cliente é um assegurado ou se não é. Caso seja um assegurado, através desse if, a gente vai criar, então, um objeto assegurado, vai colocar esse objeto lá no ponteiro que a gente criou na linha 73, para um tipo de dado assegurado, vai criar o new assegurado, vai dar o get nome e get seguro. Só que, olha só, get nome não tem aqui em assegurado. GetNome é um método que tem só em cliente. Mas como assegurado é um cliente, a gente pode chamar, então, getNome e getSeguro, tá? Dá paciente mais, N mais aqui e atribui, então, o ponteiro lá na posição do vetor que a gente vai querer armazenar. Caso ele não tenha seguro, tá? Caso pegue nesse else, aí o que ele vai fazer? Ó? O ponteiro não assegurado vai receber uma instância, então, de um objeto do tipo não assegurado, tá? A gente vai chamar getNome, getNome vem lá de cliente, da superclasse cliente, e não assegurado a gente vai chamar também getValor, que é um método de não assegurado, tá? Vai chamar paciente mais e vai atribuir, então, o ponteiro não assegurado à posição correspondente que a gente quer armazenar o cliente nessa estrutura de dados. Tá? No final de todas as inserções, tá, esse laço aqui da linha 100 vai chamar o método print para todos os clientes que a gente inseriu. Tá? Então, vamos testar esse código. Ó. Compilou e executou. Conforme a gente for criando tipos de cliente, vamos criar um segurado, ó, S, ele vai chamar seu nome, o nome da seguradora e o número do seguro, tá? Outro cliente? Sim. Agora ele não é assegurado, ó, N. Então vamos digitar o nome, aí o valor da consulta, o banco e o cheque. Outro cliente? Não. E aí ele printa, ó, Lucas, segurador Unimed, número do seguro, Eduardo, o valor da consulta, banco e cheque. Tá? Todos os métodos, então, foram chamados, apesar de que a gente tinha um vetor de ponteiros para o tipo base, à medida conforme a gente for chamando os métodos print, tá? Por polimorfismo, os objetos base foram mudando de forma e o comportamento adequado foi chamado, tá? Então, a conformidade de execução, ela houve, porque o comportamento correspondente que a gente precisava foi chamado de forma correta, tá?
Bom, dando sequência, pessoal, o operador Dynamic Cast. Bom, esse operador, pessoal, ele é utilizado, tá? Da mesma forma como a gente usou o Static Cast, ele é utilizado para converter tipos em tempo de execução e só trabalha com objetos polimórficos, tá? Classe base com uma função virtual. Qualquer uso aplicado a tipos básicos ou a objetos não polimórficos vai resultar em um erro de cast. Existem duas modalidades de uso, com ponteiros ou com referências, tá? Se o endereço de um objeto, pessoal, de uma classe derivada for atribuído a um ponteiro de classe base, a gente pode obter a informação sobre qual é a classe derivada do objeto em tempo de execução, tá? Geralmente, esse operador ele é usado em situações que temos um conjunto de classes derivadas na mesma classe base. Bom, como é que funciona? Como é que funciona então o operador Dynamic Cast? Olha só, vamos criar uma classe pessoa. Ela tem uma função virtual pura, tá? Lembra que a gente precisa ter uma função virtual pura, tá? Para fazer o Dynamic Casting. A gente criou uma classe do tipo professor, que coincidentemente foi definido que professor é uma pessoa, tá? E foi definido uma classe estudante, tá? Que também foi definido como sendo um tipo de pessoa. Então, tanto a classe professor, a classe professor tem seu construtor, tem sua função print e print salário. Estudante também tem sua função print e sua função print salário, tá? Só que essa função print salário aqui, pessoal, ela não pertence à classe estudante, ó, tá? Aliás, ela está fora de estudante. E ela recebe como argumento um objeto do tipo pessoa, tá? Um objeto do tipo pessoa. E aí, esse objeto é um ponteiro, tá? De pessoa, e a gente não sabe se essa pessoa vai ser um estudante ou se essa pessoa que vai entrar aqui nesse método print salário, se é um estudante ou se é um professor, tá? Então a gente cria aqui, ó, um ponteiro para professor, tá? É um ponteiro do tipo de classe professor, e a gente faz um if, ó. Se, a gente faz o de dynamic casting, tá? Do ponteiro desconhecido que entrou lá para o tipo professor, tá? E atribui ele ao ponteiro professor. Se isso aqui acontecer, vai ter um valor positivo e diferente de zero atribuído à variável ponteiro professor. Significa que o dynamic cast ocorreu. Se o dynamic cast ocorreu, se não deu falha, isso significa que o ponteiro desconhecido que a gente passou para o método é um ponteiro do tipo professor. E aí, sendo um ponteiro do tipo professor, a gente pode chamar, tá, a print salário, porque o professor tem um salário. Caso o dynamic cast não ocorra, aqui vai estar armazenado um valor negativo ou igual a zero. E aí o if vai dar falso. E aí ele vai cair no else. Isso significa que o ponteiro desconhecido não é do tipo de dado professor.
é do tipo estudante, tá? E aí estudante não tem salário, ele vai printar aqui, ó, não tem salário, tá? Para testar, pessoal, a gente vai criar dois ponteiros pessoa, José e Carlos. O ponteiro pessoa José vai receber um objeto estudante e o ponteiro pessoa Carlos vai receber uma instância de um objeto professor, tá? A gente vai chamar, ó, o print de cada um e vai chamar o print salário de cada um, tá? E depois vamos deletar os dois objetos para ver esse comportamento. Então, olha só, compilou, rodou. E olha aí, ó. Professor Carlos, salário, o valor. Estudante José, não tem salário. Então, pessoal, o Dynamic Casting aqui, ó, ele foi essencial para que a gente pudesse reconhecer qual era o objeto que estava entrando no método print salário, e isso possibilitou com que a gente identificasse, então, a natureza desse objeto e fizesse com que o comportamento adequado fosse selecionado conforme o tipo do objeto que a gente estava passando para o método print salário, tá? E essa descoberta, pessoal, a gente fez, então, usando o operador Dynamic Casting. Então, quando a gente conseguiu fazer o casting, conseguiu converter o ponteiro para o objeto do tipo que a gente queria, significa que ele é um objeto daquele tipo, a gente pode chamar o método presente naquele objeto, tá? O próximo conteúdo, pessoal, vamos ver mais dois códigos e aí a gente termina essa parte de funções virtuais, tá? De abstração. E aí a gente deixa, então, o código do de 9 a 14, que é sobre funções amigas, a gente deixa para a próxima aula. Bom, o próximo conteúdo, pessoal, é o operador TypeID, tá? Esse operador TypeID é o seguinte, ele é utilizado em situações nas quais a gente quer mais informações do que simplesmente verificar se um objeto pertence ou não a um tipo de objetos, tá? Com esse operador, a gente pode obter o nome da classe de um objeto ou do tipo de uma variável, tá? Vamos ver como é que a gente usa isso, ó. Da mesma forma que do outro exemplo, a gente criou uma classe pessoa, tá? Ela tem um método virtual, tem o seu construtor de cópia. Professor, que é uma pessoa, também possui seu construtor. Estudante, também com construtor, função print. E aí, pessoal, a gente criou essa função aqui, ó, nome tipo, tá? Essa função nome tipo, ela vai receber um ponteiro desconhecido para o tipo pessoa, e aqui dentro a gente vai printar, ó, recebi um ponteiro para um objeto da, e aí a gente chama typeID, passa o ponteiro desconhecido, e o typeID.name vai ser o nome da classe, tá? Então, da mesma forma que no exemplo anterior, ó, a gente agora chama nome tipo para Carlos e para José. Vamos ver o que vai acontecer. Ó. Eu recebi um ponteiro para um objeto de professor. Recebi um ponteiro para um objeto de estudante. Então, o typeID.name vai retornar aqui, ó.
aqui, ó, .name, ó, typeid.name vai retornar o nome da classe ao qual aquele objeto pertence. Certo? Então, a gente pode usar isso em um if, tá? E tomar decisão ao longo da execução do código conforme for necessário. A função, o código 8, ó. A gente criou uma struct para guardar 3 coordenadas, uma union para guardar um caractere e mais 2 coordenadas, tá? E um typedef, a gente definiu um inteiro tipo booleano. Olha só, que a gente cria um int i, um float f, uma matriz de int de 10 posições, cria um tipo do struct, um tipo do union e cria um ponteiro vazio. E aí vamos dar cout em todos esses tipos de dados, ó, no typeid.name de todos eles, tá? E olha só, pessoal, o que ele vai printar, ó. Variável int, ó, é i, float é f, matriz de 10 posições é A10 do tipo i, struct, ó, 12 struct, o nome volume, 5 union, PV, ó, ponteiro void, boolean i, o int e o booleano são o mesmo tipo, né? Lembra que eu comentei com vocês que o C++ usa o inteiro para armazenar o booleano, tá? Então, com o typeid a gente pode ver várias informações sobre os tipos de dados que a gente está manipulando. Certo, pessoal? Pessoal, alguma dúvida até agora? Como a gente está com o conteúdo mais adiantado, pessoal, tá? A gente pode deixar para ver o conteúdo de funções e classes amigas na próxima aula, que vai ser próxima sexta-feira. Então, segunda-feira vocês não terão aula, tá? A gente se encontra sexta-feira, tá? A gente vai começar então com funções amigas. Tá? A gente vai usar bastante isso aqui com sobrecarga de operadores, vocês vão ver que vai facilitar bastante a sobrecarga de operadores. E nas próximas aulas, pessoal, a gente vai aprender, então, exceções, template e manipulação de arquivo, e a gente encerra todo o conteúdo da disciplina. Lembrando, a gente vai ter mais uma lista só, são só 2 listas, tá? Se vocês precisarem de ajuda para responder essa lista que está com vocês, vocês podem me mandar mensagem, tá bom? Bom, pessoal, a aula hoje foi mais curta, encerramos um pouquinho mais cedo, mas como a gente está com o conteúdo adiantado, a gente não precisa sair correndo também, né? Pessoal, nos vemos na próxima aula. Participem da webinar, tá? Daquela palestra da empresa Júnior, pessoal. Muito importante que vocês participem. Eu vou pegar a lista, tá? Os organizadores vão fazer um link para vocês se inscreverem, e aí eu vou pegar a lista dos que participaram, tá? Para adiantar para vocês, pessoal, é importante porque eles vão apresentar a empresa júnior que tem aqui, vão apresentar a Federação Nacional de Empresas Júniores, vai ter representantes de fora palestrando, e eles possivelmente vão convidar alunos para compor a diretoria da empresa júnior, pessoal, tá? É muito legal participar desse tipo de iniciativa, por isso que a gente está dispensando os alunos da aula, para que a maioria dos alunos do curso possa participar, assistir e vir a compor, a fazer parte da empresa júnior, certo? Bom, pessoal, eu vou encerrar a gravação.